Bom, boa noite a todos, graça e paz. Louvamos e agradecemos ao Senhor Deus por mais uma vez podermos estar juntos compartilhando a palavra de Deus. Nós aqui na igreja, você em casa, dando já também um aviso para que a gente possa lembrar. No domingo já estaremos retomando as nossas atividades da maneira como vínhamos fazendo, dividindo o grupo. Na parte da manhã teremos a escola dominical focado para as crianças, então voltado para elas, com músicas e atividades das crianças, inclusive já a preparação também para o Dia das Mães. E à noite nós teremos o culto também aberto a toda a participação, de vocês, mas também guardando a restrição que nós havíamos feito naquela escala anteriormente. Qualquer dúvida você pode procurar a mim ou alguém da liderança da igreja para que você possa se inteirar e participar, mas com a ajuda de Deus estaremos participando no próximo domingo. Guardamos todos os protocolos, o distanciamento dos bancos, o uso de máscara perante todos, também a higienização de mãos e todo o cuidado que precisamos ter. Então, se Deus quiser, domingo e a partir de domingo estaremos juntos com nossas atividades. Quero convidá-lo então a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do verso 25, vamos ler até o 28. Temos estudado os ais de Jesus, já no final do seu ministério, uma crítica severa aos escribas e fariseus, aos líderes religiosos de sua época, que deveriam proporcionar ao povo a verdadeira espiritualidade, mas acabavam tirando do povo a oportunidade de se relacionar com Deus através de suas leis, de suas tradições e tudo mais. Diz assim o texto, Mateus 23, de 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, 25, Mateus 23, de 25 a 28. 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez podermos abrir a Tua Palavra, de estudar e aprender dela. Dá-nos direcionamento pelo Teu Espírito Santo, capacidade e unção do alto para entendermos e vivermos os Teus ensinos, em nome de Jesus. Amém. Você com certeza conhece o ditado que diz: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Esse é um ditado que mostra que alguém pode por fora ter um estilo de vida bonito, belo, com boas palavras, com boa educação, enfim, com bons princípios por fora, mas por dentro, se alguém totalmente errado, torto, com má intenção, alguém que vive enganando os outros, vivendo de aparência. Na verdade, este era o proceder dos escribas e fariseus nos dias de Jesus. Por isso também eram chamados de hipócritas. E aqui por 7 vezes eles são chamados de hipócritas, apenas neste texto. Pessoas que mascaravam uma situação ou que interpretavam a realidade de uma forma diferente. Por fora se apresentavam de uma forma, mas por dentro eram outra totalmente diferente. Eles se preocupavam com a aparência, mas não se preocupavam com o coração e com o interior. E com certeza isso traria consequências, como trazia eles de forma bem severa. O grande pregador Moody diz o seguinte: se eu cuidar do meu caráter, a minha reputação cuida de si mesmo. Ou seja, se eu for uma pessoa boa por dentro, as minhas ações automaticamente serão boas. Os fariseus viviam em função da reputação, mas não do caráter. Mas Jesus desmascara
toda esta situação, todo esse invólucro da vida desses escribas e fariseus. Ele tira de dentro do coração deles, na verdade, o que eles eram e passa a mostrar a todos algo que Jesus podia fazer porque conhecia o coração. Vamos entender o texto nesses exemplos que são dados. Basicamente 2 exemplos, o copo e o prato, e depois o sepulcro, o túmulo. Vamos então entender estes 2 exemplos para depois poder tirar algumas lições para a gente que são importantes. Bom, primeiro versos 25 e 26, Jesus diz assim, verso 25 em especial: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Na verdade, a tradição dos fariseus, principalmente, era muito detalhista e cheia de minúcias com relação à purificação. O texto aqui não se trata de higiene, porque nós poderíamos pensar assim, é lógico que todo mundo tem que limpar o prato por dentro e o copo por dentro, senão você coloca um suco, um líquido, e você vai estragar toda a comida ou todo o líquido que está ali, porque está sujo o prato e o copo. Não é esse tipo de higiene, de limpeza a que Jesus se refere. É evidente que ele está falando aqui de algo muito mais cerimonial e religioso. Vale lembrar que não existe na lei de Deus, dada por Moisés, nenhum tipo de cerimônia de purificação nesse sentido. Não há esse tipo. A única menção que nós temos é em Êxodo capítulo 30, versos 19 e 20, quando Deus diz a Arão e a seus filhos, e evidentemente a todos os sacerdotes a partir dali, que um pouco antes do sacrifício, eles tinham uma bacia, uma pia de bronze com água, e eles deveriam lavar as suas mãos e os pés para poder participar do sacrifício. Isso era para os sacerdotes apenas quando eles iam oferecer o sacrifício. Então os judeus transformaram isso numa lei universal para todos os judeus, e ainda, além de transformar uma lei para todos os judeus, o que era chamado de tradição, eles ainda expandiram em minúcias, e aí se lavava uma série de coisas. O texto diz em Mateus capítulo 15, na discussão de Jesus, também repetido em Marcos 7, na discussão de Jesus com os fariseus, ele diz claramente que os judeus tinham a tradição de lavar os pés, as mãos, os pratos, os copos e até limpeza da cama, para que eles pudessem ser purificados. Então isso era uma tradição dos judeus e não uma lei de Deus. A lei se aplicava a uma ocasião, especificamente ao sumo sacerdote na hora do sacrifício. E os judeus expandiram isso, principalmente os rabinos, os fariseus, os escribas, para todos. Os discípulos de Jesus foram várias vezes criticados por comer sem lavar as mãos, sem lavar os copos, enfim, eles foram criticados por quebrar a tradição dos anciãos, como diz Mateus capítulo 15, e não a lei de Deus ou a lei de Moisés. Então, repara que Jesus está voltando-se para os fariseus e atacando a própria tradição deles, dizendo que eles cuidavam das minúcias e dos detalhes, mas não se preocupavam com o que era mais importante. Ou seja, eles cuidavam do exterior, que era aparente e visível, e não cuidavam da intenção do coração, do que estava lá por dentro deles. Por isso Jesus dizia que a religião dos judeus, dos fariseus, era uma religião que escravizava, porque era cheio dessas minúcias, dessas tradições que tornava o relacionamento com Deus muito mais difícil, muito mais pesado. Então Jesus critica a atitude desses religiosos. Portanto, o lavar os copos e os pratos não simbolizavam uma questão de higiene, mas uma questão cerimonial. Era uma questão muito mais de santidade e não de pureza, ou de limpeza, ou de higiene. Era essa a crítica de Jesus e essa a interpretação dos fariseus com relação a esse cerimonial. Bom, o verso 27 fala para a gente do segundo exemplo que é dado. Ai de vós, escribas
hipócritas, de fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Vale lembrar que boa parte dos túmulos eram colocados à beira do caminho nas estradas. E principalmente em épocas festivas e religiosas, como por exemplo a festa da Páscoa, uma grande multidão caminhava para Jerusalém. E eles viajavam grandes distâncias, 200, 300, 500 quilômetros, mais às vezes, para poder chegar até Jerusalém, para fazer ali não apenas as suas cerimônias, os seus cultos religiosos, como também o seu comércio e tudo mais. Mas principalmente pensando naqueles que viajavam, os judeus, às vezes 200 quilômetros, 150 quilômetros até Jerusalém para fazer os seus sacrifícios, eles não poderiam tocar nem em um cadáver, nem em um gentil e nem em algo que simbolizava a morte. Portanto, se eles tocassem num túmulo, eles eram cerimonialmente impuros e passariam 7 dias para a purificação. Ou seja, o objetivo da viagem, que era estar ali na Páscoa para cultuar a Deus, não seria possível porque eles seriam impuros. Então, alguns dias antes da cerimônia da Páscoa, o que se fazia? Todos os túmulos à beira do caminho eram pintados de branco, de cal, e a luz do sol refletia, e eles ficavam bem nítidos, bem visíveis, bem claros. Então qualquer pessoa que passasse ia notar aqueles túmulos e não ia nem esbarrar nele para não se tornar impuro. Só que na verdade o que era belo e bonito por fora, por dentro estava cheio de osso, de podridão. Então Jesus se refere àqueles religiosos, àqueles escribas e fariseus, dizendo: por fora vocês se mostram belos, aparentes, bem cuidadosos das minúcias da lei, cumpridores e zelosos da palavra de Deus, mas na verdade por dentro a intenção e o coração de vocês é todo manchado, é todo podre, é todo sujo. Não há nada de belo nisso que vocês fazem, vivendo de aparência. Então essa seria a interpretação, entendendo o texto, era isso que Jesus estava se referindo. A acusação de Jesus foi extremamente rude para com esses, literalmente, hipócritas, falsos, que apresentavam uma máscara, mas por dentro era algo totalmente diferente. O verso 25 chama estes fariseus e escribas de duas coisas: rapina e intemperança. Vocês estão cheios de rapina e intemperança. O verso de número 25, lá no final, estão cheios de rapina e de intemperança. A palavra rapina significa ganância, avareza, saque, extorsão, roubo por meio de violência ou por meio de apelo ou abuso de alguma outra forma emocional, com relação, por exemplo, ao que ele cita anteriormente, com relação à visita à casa das viúvas, que eles iam lá, faziam longas orações, longos sermões e acabavam explorando, extorquindo as viúvas de dinheiro ilícito, ou seja, eles cobravam, falavam que elas receberiam muitas recompensas da parte de Deus. Então eles acabavam roubando a população, roubando os próprios compatriotas judeus para poder usufruir daquilo da melhor maneira possível. Na verdade, essa ideia fica muito clara no texto de Lucas, capítulo 16, verso 14, não precisa abrir, eu leio para você, quando Jesus reprova os fariseus e diz: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridicularizavam, ou seja, o texto diz que os fariseus eram avarentos. Então, rapina se refere a isso, a avareza deles. Eles pensavam no dinheiro e não na religião, na espiritualidade. Eles pensavam no que eles poderiam lucrar ou ganhar com relação à fé e não pensavam em ligar as pessoas a Deus numa vida espiritual correta e honesta. Portanto, Jesus chama de rapina, de avarentos, de saqueadores. A segunda palavra é intemperança, na verdade falta de temperança ou falta de domínio próprio. A palavra está ligada à cobiça, aquele que deseja
de uma forma incontida a obter lucro, novamente um sinônimo da palavra anterior, falando do desejo deles, da vontade deles incontrolável de querer usar a situação para levar alguma vantagem, ou pela fama, pelo prestígio, ou pelo poder financeiro, enfim, eles queriam de alguma forma obter vantagem por meio da prática religiosa. Por isso a acusação de Jesus é muito severa. Ele os chama de rapina e intemperança, portanto, gananciosos, cobiçosos, avarentos e falta de domínio próprio. No verso 28, outras duas palavras pesadas são usadas para os fariseus e escribas. Lá no verso 28 nós lemos: vocês são hipócritas e cheios de iniquidade, cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia, como a gente falou e é bem conhecido, é uma vida mentirosa, uma falsidade, alguém que se apresenta de uma forma aparentemente e que não é por dentro. Vale lembrar que esta palavra é tirada da arte grega da antiguidade, ou seja, as pessoas se apresentavam nos teatros com máscaras. Então, o mesmo personagem uma mesma pessoa fazia vários personagens. Ela entrava e saía de cena segurando uma máscara e ela podia representar vários papéis. Então, o hipócrita era aquele que no teatro representava vários papéis. Então, Jesus chama aqueles homens de hipócritas, que eles representavam na vida real uma religiosidade que era mentirosa. Por dentro, eles não eram dessa forma, mas queriam mostrar-se religiosos, sinceros, verdadeiros, quando na verdade não eram. Eram sepulcros caiados, belos, pintados de branco por fora, todos brilhantes, todos bem vestidos, ornamentados, paramentados, mas por dentro havia a podridão e a sujeira de uma falsa religião, de um falso relacionamento com Deus. Jesus os chama de hipócritas. Na verdade, é uma palavra bem dura e bem severa. Ninguém, absolutamente ninguém, gostaria que alguém pusesse o dedo no nosso nariz e dissesse: você é hipócrita. Isso não faz bem a ninguém, mas Jesus conhecia o coração daqueles homens e com certeza, se ele trouxe aquela palavra, é porque eles mereciam aquele título. E aí ele diz ainda no final do verso 28, cheios de iniquidades. Aqui se refere aos pecados em geral, ou seja, eles eram de fato pecadores, mas a palavra iniquidade aqui se refere à transgressão da lei, ou seja, a lei que eles tanto prezavam, eles acabavam por mentir ou por cometer, por causa da vida errada que eles praticavam. Pode ser traduzido aqui em algumas traduções mais antigas como injustiça. Eram pessoas que não eram justas nos seus relacionamentos, não tratavam as pessoas com justiça, mas exploravam essas pessoas. Portanto, a acusação de Jesus foi extremamente severa. Gananciosos, avarentos, cobiçosos, falta de domínio próprio, mentirosos, falsos, transgressores da lei e injustos. Em poucas palavras, Jesus bateu forte naqueles homens que deveriam ser referência de relacionamento com Deus. Esse é um grande desafio para todos nós. É evidente, como eu coloquei, que Jesus conhecia muito bem o coração de todos, por isso ele poderia dizer isso. E de maneira nenhuma seria mentiroso, porque ele sabia muito bem daquilo que ele falava. Portanto, assim entendemos todo o texto, o que aqueles homens faziam e do que eles foram acusados por Jesus. Daí então nós podemos tirar algumas lições para a gente, para aprendermos com eles a não praticar exatamente aquelas coisas que eles vinham praticando. Primeira lição que eu quero destacar: nossas ações são comandadas pelas nossas intenções. Essa deve ser uma realidade. As nossas ações são comandadas pelas nossas intenções. Ou seja, se eu quiser fazer o bem, eu vou e faço o bem. Essa deve ser a ação normal da vida. Por quê? Porque somos seres humanos que queremos o bem, ou queremos ser honestos e sinceros. Então, até como cristãos verdadeiros e sinceros, nós devemos agir por aquilo que de fato somos. Vamos lembrar o que Paulo fala com relação
a salvação em Cristo. Efésios 2, 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, note, nós somos salvos em Cristo Jesus, nosso coração foi transformado para que isso se evidencie na prática de boas obras. Então as nossas ações são comandadas pela nossa intenção. Assim deve ser de fato a vida verdadeira e sincera. Salmo 15 fala sobre isso. Esses são os cidadãos dos céus que ele procura. E ali uma série de características de pessoas que são fiéis a Deus e que buscam a palavra de Deus. Assim deve ser a vida do crente. As nossas ações devem ser comandadas pelas nossas intenções. Ou seja, longe de nós toda a hipocrisia que aqueles fariseus praticavam. Mas a realidade não é bem assim. A segunda lição que nós tiramos é esta: é possível viver uma vida dupla. Ou seja, é possível que esta realidade cristã de as nossas ações serem guiadas pelas nossas intenções, é possível que isso não seja verdade na vida de muitas pessoas. Ou seja, é possível que se viva uma vida que interiormente não é verdade. É possível que alguém se ponha de pé na frente de uma igreja, como Jesus conta numa parábola, e faça uma bela oração com belos testemunhos, mas na verdade tem uma vida vazia. É possível que alguém faça boas ações, mas não com a intenção de agradar a Deus, mas de se aparecer ou se mostrar perante os outros. E Deus diz que isso é condenável, é abominação. É possível que alguém exerça algum ato de justiça com a intenção de adquirir fama e prestígio. É possível que alguém pregue o Evangelho, como Paulo fala em Filipenses capítulo 1, motivado por inveja. É possível, ou seja, é possível que as pessoas vivam um estilo de vida por fora que na verdade não reflita aquilo que é por dentro. Eu costumo sempre dizer isso. Quem é que sabe da intenção do coração senão Deus? Você, por exemplo, que está ouvindo a palavra agora, será que você gostaria de estar em outro lugar, fazendo outra coisa? Talvez você possa pensar assim: puxa, que tempo eu perco quando eu paro para ouvir, mas você tem que ficar, porque eu estou aqui com pessoas. Ou então, quando participa da igreja, você se sente cobrado para vir até a igreja e fala: se eu não for, as pessoas vão perguntar e eu vou dar a resposta. Então, a gente acaba fazendo coisas religiosas, espirituais, que às vezes nem gostaríamos de fazer. Quem é que pode dizer se eu não estou aqui para cumprir uma obrigação ou estou de coração voluntário? Só Deus sonda o nosso coração. Portanto, o que Jesus condena é exatamente isso. É possível viver uma vida dupla. É possível viver de aparência. Mas nunca, de maneira nenhuma, nós vamos conseguir enganar a Deus. Ele conhece sim o nosso coração. A terceira lição que eu quero destacar é que a contaminação vem de um coração e de uma mente corrompida. A contaminação vem da mente e do coração corrompidos. Jesus tem uma longa discussão com os fariseus em Marcos capítulo 7, que eles acusavam os discípulos de Jesus de comer sem lavar as mãos. E de novo, não é a questão de higiene, mas uma questão cerimonial dos fariseus, da tradição dos anciãos. E quando criticado, Jesus imediatamente responde que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e ele usa porque sai por lugares escusos, mas o que contamina o homem é o que sai do coração do ser humano, porque é do coração dele que existem as fontes do mal, da malícia, do pecado, da imundícia. Portanto, a maldade nasce do coração, a contaminação vem do coração, vem de uma mente deturpada. A pessoa que está vivendo em pecado, o que ela vai fazer é pecado, pensar em pecado, praticar pecado. A Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Esta é a realidade. Se você é uma pessoa que costuma pensar coisas ruins, na hora que acontecer algo de inesperado, a primeira coisa que virá na sua mente será essa. Se você maquina o mal, o que você vai praticar é o mal, porque o seu coração está cheio de maldade. Se você pensa em coisas ruins, de
de repente, num momento inesperado, a primeira coisa que vem na sua boca é um palavrão. Ou seja, a contaminação está no coração e na mente. Por isso, Jesus vai dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. Paulo vai dizer que a gente tem que pôr coisas boas para ocupar a nossa cabeça. E assim a palavra de Deus vai nos incentivando a ocupar a nossa mente e nosso coração com coisas que são agradáveis e ligadas à palavra de Deus. Essa é a terceira lição. A contaminação vem do coração e da mente corrompidos. Por isso nós vamos pedir para que o Senhor purifique nosso coração e nossa mente, como Paulo escreve em Romanos capítulo 12, transformar a nossa mente pela renovação do Espírito Santo de Deus. A última lição que eu destaco é que não é possível enganar todo mundo o tempo todo. Eu consigo enganar algumas pessoas por algum tempo, mas eu não consigo enganar todo mundo o tempo todo. Como a gente brinca e diz, um dia a casa cai. Um dia todos conhecerão. E Jesus diz isso com clareza. O que se faz hoje em oculto, um dia será proclamado do telhado. Não dá para esconder. Um dia Deus trará à tona. Um dia Deus trará às claras. Um dia Deus deixará transparecer aquilo que se faz em oculto, no segredo do nosso coração, da nossa alma. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Ele conhece e sabe todas as coisas. No momento certo Ele vai revelar todas as coisas. Portanto, não se pode esconder todo o tempo de todo mundo o que fazemos. Então, o mais correto e o mais certo é sermos transparentes diante de Deus e assim sermos transparentes para com o nosso próximo. Por isso, a repreensão severa de Jesus, que conhecia o coração daqueles homens, dizendo: vocês não são transparentes. E eu aqui estou expondo diante de todos a mentira de vida que vocês têm vivido. Porque uma é a mentira da palavra, que é mentira, e a outra é a mentira da vida, que é a falsidade, a hipocrisia, que Jesus condena. É interessante porque Jesus começa esse texto em Mateus 23 dizendo assim: olha, vocês devem ouvir todos os ensinos dos escribas e fariseus, porque eles ensinam muito bem, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, a aula deles é muito boa, mas a vida deles é muito suja. E aqui ele expõe essa sujeira. Eles não são coerentes entre o que eles falam e o que eles fazem. Não há coerência entre o que eles falam e o que eles fazem. Mas nota bem uma coisa interessante que Jesus diz aqui nesses dois exemplos, de 25 a 28. Há uma coerência deles. Se eles são incoerentes entre o que eles falam e fazem, aqui há uma coerência entre o que eles fazem e o que eles são. Por quê? Versos 25 e 26 nos falam que eles lavam o exterior do copo, mas não lavam o interior do copo. Ou seja, o que eles fazem não transparece a realidade da vida com Deus. E sabe por que o que eles fazem não transparece? Porque o que eles são também não transparece. Eles são sepulcros caiados. Ou seja, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então aqui há uma coerência entre o que eles fazem e o que eles são. Por quê? Porque na verdade a boca fala do que o coração está cheio e a gente vai transparecer aquilo que nós somos por dentro. Por isso, e a minha conclusão não poderia ser outra, a não ser Mateus 5,8. Jesus no Sermão da Montanha diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os limpos de coração. Esses fariseus e escribas não eram limpos de coração. Pelo contrário, o coração deles era sujo, podre, cheio de ganância, de cobiça, de falsidade e de injustiça. Jesus expõe a mentira e o pecado daqueles homens. Mas, pelo contrário, ele diz no Sermão da Montanha, muito bem aplicável a este texto: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Portanto, se nós quisermos manter o nosso relacionamento com Deus, se nós quisermos ter de fato a nossa espiritualidade verdadeira e sincera, precisamos ser limpos de coração. Precisamos buscar a santidade, viver em transparência com Deus, que também seja transparente com o nosso próximo. É verdade, somos pecadores.
Todos nós somos. Mas uma coisa é viver em pecado, viver na mentira, viver na hipocrisia, como estes homens viviam, e outra coisa é cometer pecado, mas viver em sinceridade diante de Deus. Nos arrependermos do nosso mau e pecado e buscarmos a Deus em santidade. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, sermos estes limpos de coração, que tenhamos um coração voltado para Deus, uma espiritualidade verdadeira e sincera, quando nós temos o nosso relacionamento com Deus em transparência, assim como também para com o nosso próximo. Que Deus assim nos abençoe a viver em santidade de vida e não viver de aparência espiritual. Deus nos dê esta graça, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, Deus, nos colocamos no Teu trono de graça para agradecer pela Tua palavra, que tem sido bênção, exortação e ânimo para a nossa alma. Queremos andar, a Deus, corretamente na Tua presença. Queremos ser achados limpos de coração. Por isso, Deus, purifica-nos. Dá-nos, ó Deus, a graça de sermos transparentes na nossa espiritualidade, na nossa fé para contigo. O Senhor possa nos olhar como de verdade somos. E assim, Pai, em nome de Jesus, possamos não apenas viver este relacionamento com o Senhor, mas transparecer isso na vida com o próximo. Que haja assim, Deus, no nosso dia a dia, a fé expressa em atos, a santidade mostrada na vida e o nome do Senhor glorificado através das nossas ações. Ajuda-nos e abençoa-nos a viver uma vida que agrada o Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus acompanhe você nesta semana e dê a graça de viver na presença de Deus. Amém?